assentar, irmãos. Nessa noite eu quero refletir com os irmãos sobre um tema que, diante de tudo que nós também estamos vivendo, nós como servos de Deus precisamos estar muito atentos para não cometermos também esse tipo de falha. Eu quero refletir com os irmãos sobre o ciclo da generosidade. O tema dessa noite é o ciclo da generosidade. E eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 9, versículo 6 ao versículo 15. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 ao versículo 15, assentado como os irmãos estão. Eu vou pedir à igreja que acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. Diz assim as Sagradas Escrituras: e isto afirmo: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade que vocês contribuem para eles e para todos. Enquanto eles oram por vocês, com grande afeto por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês, graças a Deus pelo seu dom indescritível. Eu quero convidar a igreja para estar lendo todos juntos o versículo 6, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. 1, 2, 3, já. Amém? Vamos orar mais uma vez, vamos falar com o Senhor. Vamos pedir ao Senhor que Ele fale ao nosso coração através da Sua maravilhosa palavra. Obrigado, Pai, pela leitura das Sagradas Escrituras. Pedimos a Deus que o Senhor aplique ao nosso coração. Pedimos que o Seu Santo Espírito, que habita em nós, venha desvendar os nossos olhos para que venhamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Senhor, ensina-nos os Teus decretos para que venhamos, ó Pai, cumpri-los de forma diligente. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos foi dada, e pedimos, fale o nosso coração, e Pai, que nós tenhamos os nossos corações preparados para cumprir, ó Pai, tudo aquilo que vamos aprender nessa noite, que venhamos ser operosos praticantes das Sagradas Escrituras. Nós glorificamos ao Senhor em nome de Jesus, amém e amém. O que vem à sua mente quando você ouve falar que alguém é generoso? O que é a virtude da generosidade? Você conhece alguém generoso? Alguém que tem uma generosidade no coração, ou seja, a pessoa tem dar com liberalidade, ele é liberal quando o assunto é abençoar. Eu acho que de certa maneira todos nós conhecemos alguém que se destaca, né? A Bíblia também chama esse ato de dar até mesmo como um dom dado pelo Senhor. Mas nós, como cristãos, nós somos chamados a vivermos uma vida de generosidade.
somos chamados a vivermos a generosidade em nossa vida. E hoje eu quero pensar com você, meu irmão, minha irmã, sobre este ciclo, o ciclo da generosidade. Porque o que é, acima de tudo, um ciclo? Um ciclo é uma série de fenômenos ou de situações que ocorrem numa determinada ordem. E quando a gente pensa neste ciclo, nós estamos refletindo sobre o quê? Em algo que começa em Deus, ou seja, Deus abençoa o seu povo, Deus abençoa uma pessoa, essa pessoa, ela crê em Deus, e ela usa também de generosidade, e esse ciclo continua chegando em Deus novamente, dando graças e glorificando o nome dEle. Ou seja, um ciclo contínuo, um ciclo de generosidade. Por isso, em primeiro lugar, nós precisamos entender e ter muito claro aonde começa. E só pode começar numa pessoa, e essa pessoa é Deus. Todos nós recebemos da graça de Deus. Existe algo chamado graça comum. O que é graça comum, pastor? Graça comum é o sol que nasce para todos. Isso é graça comum. Hoje choveu em Trajano. E choveu não só na minha casa, choveu na casa de todas as pessoas que estão mais aqui no centro. Eu sei que teve uns locais mais longe aí que não choveu, Mas a chuva, ela não escolheu somente a casa de Rogério. A chuva não escolheu somente a casa do irmão Celso, não. Ela caiu de forma, o quê? Para todas as pessoas. Graça comum. É uma graça que nós recebemos e que todos recebem. O sol nasce para todos. O ar que nós respiramos, o ar não é somente por aqueles que vivem uma vida de temor ao Senhor, mas nós também recebemos a graça de Deus, que é Cristo Jesus, aquele que veio e morreu numa cruz para nos salvar. E essa graça, ela começa em Deus. Por que Deus me amou? Essa é uma pergunta que o apóstolo Paulo vai dizer que constrange ele, porque o amor de Deus é algo maravilhoso. Ele me amou ao ponto de dar a vida do seu próprio Filho. Então, quando a gente para pensar na dádiva que nós recebemos do Senhor, nós podemos dizer que não houve, não há e não haverá maior generosidade do que Deus ter dado a vida do seu Filho para morrer no lugar de pecadores. Isso é generosidade ou não é? Podemos dizer que Deus é generoso. A generosidade em pessoa. Cristo ter vindo e ter morrido no lugar de pecadores, sendo Ele santo. O justo pelos injustos. Isto é generosidade. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Olha comigo na sua Bíblia, dá uma olhadinha aí. 2 Coríntios, capítulo 8. Versículo 9, é só você, talvez você nem precise voltar uma página. Diz assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez o quê? Pobre, por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem o quê, irmãos? Ricos. Generosidade. Cristo deixou o céu de glória para vir morrer por falhos e pecadores, homens fracos, que estavam debaixo da ira de Deus. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu vi um texto breve de um pregador batista, muito conhecido, que é o Spurgeon. E o Spurgeon, ele disse algo muito interessante sobre a generosidade de Deus. Preste atenção no que o Spurgeon diz. Nosso Senhor Jesus está sempre abençoando, e nem por um só instante recolhe sua mão. Enquanto houver um vaso de graça que não esteja cheio até a borda, o óleo não cessará. Ele é um sol sempre brilhando, Ele é o maná sempre caindo no campo ao redor. A chuva de sua graça está sempre caindo, o rio de sua generosidade está sempre fluindo, e a fonte do seu amor está sempre transbordando.
Quem já voltou de sua porta sem ser abençoado? Quem já levantou de sua mesa insatisfeito ou de seu seio sem se sentir-se num paraíso? Suas misericórdias são novas a cada manhã e frescas a cada noite. Oh, que meu louvor pudesse ser incessante como sua generosidade. Ó língua miserável, como podes ficar silenciosa? E eu acrescento, diante de tanta gratidão, a gente tem que louvar esse Deus, amém, irmãos? Um Deus que é generoso, um Deus que está cuidando de nós, um Deus que deu a vida do seu filho para morrer no seu lugar, para você ter vida. Ei, meu irmão, minha irmã, isso não pode ser mais uma frase em nossa vida. É isso que transformou a sua história e a minha. Quando você ouve falar que Jesus morreu no seu lugar, não trate isso como se fosse algo simples e comum. É isso que transformou a história da sua existência, a sua eternidade, para todo o sempre. Salmo 86, verso 13, o salmista diz: pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Irmãos, sendo nós filhos de Deus, alvos da sua generosidade, nós devemos, como filhos de Deus, espelharmos o nosso Pai. Sendo Deus o maior exemplo de generosidade, e aonde começa o ciclo da generosidade, nós somos chamados também a vivermos uma vida de generosidade. Por isso nós não podemos interromper este ciclo. Como assim, pastor? Quero convidar você a olhar comigo, 2 Coríntios capítulo 9, diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está há cerca de um ano levantando recursos para a igreja da Judéia, o povo da Judéia, em especial a igreja em Jerusalém. E nessa viagem, os irmãos de Corinto já haviam anunciado que eles iriam levantar uma oferta para os irmãos mais pobres. E Paulo, passando pela Macedônia, e a igreja da Macedônia, vendo o que Paulo havia feito, estava falando sobre a oferta dos coríntios, dos irmãos da Caia. Eles levantam uma oferta na Macedônia maior do que Paulo imaginava que eles poderiam levantar. E é o texto que nós lemos nessa noite, 2 Coríntios capítulo 8, que essa oferta, o que? Foi uma oferta de gratidão ao Senhor. Eles deram a si mesmos, primeiro ao Senhor. E agora Paulo está nos dando o exemplo da plantação quando nós falamos sobre generosidade. E aí Paulo envia Tito e alguns irmãos, para que ao chegar na igreja de Corinto, a oferta já esteja o quê? Levantada. E existem princípios nesse texto que nós precisamos, como cristãos, vivenciá-los. Irmãos, guarde uma coisa no seu coração: a palavra de Deus, ela direciona as nossas vidas. Nós fazemos o que nós fazemos por quem nós somos em Cristo Jesus. É porque Cristo nos salvou e que nós cremos nele, porque nós vivemos de acordo com a palavra dele. E aí Paulo está dizendo aqui nesse texto, um pouquinho antes, versículo 5, olhe comigo: portanto julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedem na visita a vocês, e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que seja pronta como expressão de quê? Generosidade. A oferta é uma expressão, é uma demonstração de generosidade. Só que ele diz algo interessante: e não uma expressão de avareza. Paulo está alertando a igreja de Corinto para o quê? Para eles não cometerem uma falha. Olha só, é para vocês oferecerem a sua oferta como uma expressão de generosidade e não de avareza. Quando que o ciclo da generosidade ele é interrompido? Quando entra a avareza. Esse ciclo ele é interrompido.
Corrompido. Olha o que a Bíblia nos ensina sobre a avareza. A avareza, ela é, na verdade, idolatria. Por que a avareza é idolatria, pastor? Porque o homem, ele confia mais no dinheiro do que em Deus. Se torna o quê? Um idólatra. Ele se prostra diante do dinheiro. Algumas pessoas podem pensar assim: porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Não. O que a Bíblia diz em 1 Timóteo 6,10 não é que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O fato de Abraão ser rico não foi um problema dele para com Deus. O fato de Jó ser rico não foi um problema dele para com Deus. O fato de Isaac, de Jacó serem ricos não foi um problema. O problema era o amor ao dinheiro. Então, quando alguém diz, porque o dinheiro é a raiz de todos os males, você e eu, nós precisamos de dinheiro, não é verdade? Nós precisamos de dinheiro. Só que o dinheiro, ele é um péssimo senhor, mas ele é um excelente servo. Amém? O dinheiro para servir é excelente, mas para ser o senhor da sua vida é algo terrível. Por quê? Porque é idolatria. E aí a Bíblia vai nos ensinar sobre isso, que nós precisamos ter cuidado com o quê? Com esse pecado chamado avareza. O avarento é aquele que tem o apego excessivo ao dinheiro, às riquezas. Ele é o oposto do generoso. Provérbios 11:24 diz o seguinte: uns dão com generosidade e têm cada vez mais, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Eu perguntei no início da mensagem se você conhece alguém generoso. Eu vi um monte de cabeça fazendo assim. Conhece alguém avarento? Conhece alguém avarento? É ruim demais isso, né? A pessoa avarenta. Quando a gente para pensar na avareza, no Brasil tem umas adjetivos, né? É o mesquinho, não é isso? É o unha de fome, é o tranca, né? É o pão duro, o mão fechada, o miserável. Tem adjetivo que não falta, né? Para o avarento. E quando a gente olha para a Bíblia, a avareza é idolatria. Porque o avarento, ele só quer o quê? Ganhar, ele só quer mais. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 30, verso 15, a sanguessuga tem duas filhas que se chamam Dá. E qual o nome da outra? Dá. Ele só quer receber. Ele nunca quer abençoar. Ele quebra o ciclo. Porque ele não é um instrumento de graça e da graça. Ele foi abençoado, mas ele não está abençoando. Ele está o quê? Ele está retendo. Tem uma história de um rei que ele tinha muitos tesouros. E certa vez um dos camponeses foi no palácio e o rei o recebeu, porque o rei era muito querido pelo povo. E aí aquele camponês, aquele homem simples, ele disse assim: rei, deixa eu fazer uma pergunta. Sendo o Senhor tão rico como o Senhor é, como que o Senhor pode tratar o povo tão bem assim, sabe? Está sempre perto do povo, preocupado com o povo, sempre agindo com generosidade. E o rei olhou para ele e disse assim: você gostaria de ver minhas riquezas? Ele disse: é claro, rei, que eu gostaria de ver suas riquezas. E ele chamou um dos oficiais e disse: olha, leve ele para ver as minhas riquezas. Só que tem uma coisa, eu vou dar para ele uma vela, e se essa vela apagar, você vai dar 40 chicotadas nele. E aquele homem foi olhar as riquezas. E eu não sei você,
Mas imagina você segurando a vela, o soldado do lado com o chicote na mão, e você indo ver a riqueza do rei. E ele foi, viu todas as riquezas do rei, entrou no cofre do rei, né? A sala separada com os tesouros, e ele voltou à presença do rei, muito preocupado com o quê? Com a vela se apagar. E quando ele chegou na presença do rei, a vela ainda estava acesa. E aí o rei olhou para ele e disse: e aí, o que você achou das minhas riquezas? O que você achou dos detalhes, os diamantes, o ouro, a prata, as pedras preciosas? Ele disse: rei, me desculpa, mas eu não fiquei olhando para o ouro, eu fiquei olhando para a vela. Eu estava preocupado com a vela. E o rei disse: então, essa é a lição que eu quero que você aprenda. Eu me preocupo como rei em manter a chama da minha alma acesa. E eu não fico reparando nessas coisas passageiras. A questão é quando o homem coloca o seu coração naquilo que é passageiro, naquilo que não leva lugar algum, como a riqueza. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. E aí o texto, Paulo está alertando e trazendo um princípio muito importante para as nossas vidas. E ele está dizendo: e isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá o que, irmãos? Pouco. Paulo está dizendo: olha, pare para pensar numa plantação. Imagine que você tem um grande terreno e aí você vai semear, e você bota só um pouquinho de sementes. O que vai acontecer na colheita? Você vai colher pouco. E Paulo vai nos explicar no decorrer do texto o porquê disso. Mas olha o que a Bíblia continua nos ensinando. Está aí no versículo 9, olha a continuação. E o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo estiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com o que, irmãos? Com alegria. Então, quando você contribui com generosidade, você dá continuidade ao ciclo da generosidade, que começou em quem? Em Deus. Por que você pode pegar, de repente, 1 quilo de feijão na sua despensa e abençoar alguém que não tem um feijão em casa? Porque a generosidade começou em Deus. Quando nós olhamos para a questão espiritual, Ele deu a vida do seu filho, mas quando nós olhamos para a questão material, é Deus quem nos dá tudo de bom e para o bem que nós temos. Tiago vai nos dizer que toda dádiva e todo dom perfeito desce do Pai das luzes. Por que temos o que temos? Pela misericórdia e pela graça de quem? De Deus. Note que o ciclo da generosidade começa no Senhor. A Bíblia diz em Provérbios 22, 9: o generoso será abençoado. Guarde isso no seu coração. O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. A Bíblia está dizendo que Deus abençoa quem é o quê? Generoso. Mas tome cuidado com uma coisa: a Bíblia não está falando que é uma troca. Isso é importante, porque algumas igrejas diz: olha, vem e dá o seu melhor, porque aí Deus vai te recompensar. Houve uma troca, note. Mas é isso que a Bíblia está ensinando para a gente? Trocar com Deus? O que o texto está ensinando para a gente? Olhe comigo mais uma vez. E isto afirma: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com o quê? Cada um contribua, abençoe, seja o seu próximo,
seja a obra, o reino de Deus, o avanço da igreja, seja através das ofertas voluntárias, seja através do dízimo, cada um contribua segundo estiver proposto no seu coração, não com o quê? O que é contribuir com tristeza? É a pessoa que de repente o outro está precisando de um gás, aí ele tira lá 90 conto do bolso e fala assim, mas deu tanto trabalho. Será que ele não tem um fogãozinho de lenha lá não, para dar uma quebrada de galho para ele? Ele não tem alegria em ajudar o próximo. Ele segura, sabe? Se ele vai separar a oferta ou o dízimo dele, ele dá com a pena, sabe? Poxa, dá tanto trabalho conseguir esse dinheiro aqui, agora eu vou dar para a igreja esse dinheiro, vou devolver para Deus. Ele não dá com alegria, ele dá com tristeza. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Nós não estamos falando de quantidade, mas é estar proposto em abençoar, em reconhecer que você já é abençoado, segundo estiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Não é uma troca, olha Deus, eu estou dando, o Senhor vai ter que abençoar. Se eu passar necessidade. A gente precisa ter cuidado com isso. Nós não estamos barganhando com Deus, não. O ciclo é natural. Aquele que prometeu, você tem dúvida que ele não vai cumprir as suas promessas? É mais fácil a gente errar nesse ciclo do que Deus. Deus não tem nem chance de errar, porque Ele é perfeito. O problema está no coração de quem? Do homem. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Irmãos, antes de Deus olhar para a contribuição, Ele olha para o coração. Lembra da viúva? Quando ela dá 2 moedinhas e Jesus está sentado olhando para o gasofilácio? Eu fiquei imaginando a cena, Jesus sentado no templo olhando para o gasofilácio. E aí os ricos, diz a Bíblia, que eles chegam e colocam grande quantia de dinheiro. Caramba, o irmão deu R$1.000 de oferta. Olha, o outro deu 500. E aí chega uma viuvinha e bota 2 moedinhas. As 2 menores que podia dar no templo. E Jesus disse, olha, ela foi o que deu mais do que todos os outros. Jesus olhou para o coração. Nós somos chamados, irmãos, a vivermos uma vida de generosidade. Nós somos chamados para sermos generosos, porque o nosso Pai é generoso. Pastor, precisa ter muito dinheiro para ser generoso? Não. Uma vez eu estava com uma pessoa de carro, e eu passei num trevo, acho que eu que estava dirigindo, e a pessoa falou assim, se eu tivesse dinheiro, porque passou, tinha um vendedor, acho que era de manga ou de tangerina, um sol, e a pessoa falou, se eu tivesse dinheiro, eu comprava aquilo tudo daquela pessoa, só para ele não ficar no sol. E eu falei uma coisa, né, na hora assim, às vezes a gente fala assim, né, eu falei assim, às vezes a gente não faz isso quando a gente pode, porque se a gente quer ajudar, a gente ajuda com o que pode. Eu não posso comprar todas as tangerinas, mas eu posso comprar um pacote, amém? Então guarde uma coisa no seu coração, generosidade não é dar muito, quando não se pode dar. Generosidade é ser generoso com aquilo que você pode. A Bíblia não está falando que, tira tudo do bolso agora, que você vai ser generoso. Não é isso que a Bíblia está falando. O texto está falando, não é por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com o quê? É com alegria no coração. É reconhecer que eu sou abençoado, eu fui abençoado, que Deus tem derramado a sua graça, que Deus tem cuidado da minha vida, e Ele está abençoando. E esse ciclo ele flui da generosidade, porque eu sou generoso e nós somos generosos também. Olha o que 2 Coríntios 8:2 nos diz.
sobre o ter pouco e ser generoso. Porque no meio de muita prova, de tribulação, então o povo da Macedônia, a igreja da Macedônia, eles estão passando um momento de tribulação. Olhamos aqui, por exemplo, a igreja de Filipenses, na Macedônia. Estão passando um momento difícil. Mas a Judéia, a igreja de Jerusalém, está num momento terrível, de fome, de escassez. E aí o texto diz assim: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de quê? Generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses, verso 3, e mesmo acima delas eles contribuíram de forma voluntária. Note que ser generoso é o que? Vem do coração. É voluntário. É prazer em abençoar. O texto continua de 2 Coríntios capítulo 9, e ele diz assim, verso 8, capítulo 9, verso 8: Deus pode tornar abundante em vocês toda graça. Que graça é essa? Que toda graça é essa que o texto está falando para a gente? Toda graça, o texto está falando justamente sobre a questão financeira. Note que Paulo está falando sobre questão financeira. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O que a Bíblia está ensinando para a gente? Deus, Ele abençoa. Ele é aquele que dá a semente ao que semeia. E quando Deus nos abençoa, e nós abençoamos, nós damos consequência a este ciclo de generosidade. O texto está dizendo: Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo amplas suficiências, vocês sejam abundantes em toda boa obra. O texto está dizendo o seguinte: quando você é generoso, Deus abençoa você, para você ficar rico e guardar dinheiro. Não. É para você continuar abençoando. É o ciclo. Deus abençoa, Deus dá a semente. Você usa a semente, você planta essa semente. E você colhe essa semente. Só que quando você colhe essa semente, você vai comer do fruto dessa semente. Você está sendo abençoado. Só que o fruto vem junto com o quê? Com semente. Não é a ideia da plantação? E agora você pode plantar mais. Então olha o ciclo da generosidade acontecendo. Você é abençoado, você abençoa, você é abençoado, você abençoa, você é abençoado, você abençoa e você é abençoado. E isso vai se tornando abundante. Tanto você é mais abençoado e você mais abençoa. Quando eu quebro o ciclo? Quando eu guardo. E eu não confio em Deus, porque isso envolve fé. Deus tem me abençoado e eu quero ter, e eu quero viver essa alegria de abençoar. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Olha o verso 9. Como está escrito, distribuiu, deu a quem? Aos pobres, a sua justiça permanece para... O texto também não está falando sobre salvação. Que justiça é essa que permanece para sempre? Quando ele é abençoado, ele foi abençoado pelo Senhor, ele distribuiu e deu para quem? Para quem precisa. E aí o texto diz, e a sua justiça permanece para sempre. O ciclo não vai parar. Deus vai continuar abençoando. E Ele vai continuar ajudando, Ele vai continuar investindo no reino, Ele vai continuar abençoando a obra do Senhor, Ele vai continuar cuidando daqueles que necessitam. Ou seja, a sua justiça permanece para sempre. Não para. O ciclo da generosidade continua. Amém, irmãos? E aí o texto caminha para o seu final. Meu celular hoje não me ajudou, porque ele parou de funcionar o meu cronômetro aqui. Então eu já estou perdido no horário de hoje.
E Deus que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes, e multiplicará os frutos da justiça de quem? De vocês. Então note o ciclo: Deus que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a semente, e multiplicará o fruto da justiça de vocês. O texto está dizendo: aquele que é generoso, aquele que dá com alegria, que propõe no seu coração abençoar, ele é o meio do ciclo da graça, da generosidade. Amém, irmãos? E aí o texto está dizendo que aquele que dá semente ao que semeia, multiplicará a sua sementeira. Deus continua abençoando, o ciclo continua acontecendo. Assim vocês serão enriquecidos. Opa, o texto falou que vou ficar rico. Estou rico. Vou ficar rico, o texto falou. Então é só abençoar. Vem, traga o seu melhor, meu irmão. Traga uma oferta pesada. E aí Deus vai enriquecer você. Já ouviu isso? É isso que a Bíblia está ensinando? Se você parar no meio do texto, pode parecer que é isso. Por isso que uma heresia, um ensino errado, é você trocar a vírgula de lugar. Olha o que o texto diz: assim, vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade. Olha o ciclo acontecendo. A qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a quem? O ciclo continua e volta para Deus. Deus é o início e o fim do ciclo. E você está no meio do ciclo da generosidade, o meio da graça. Deus está usando você, eu, nós, para sermos instrumentos de generosidade. Amém, igreja? Para abençoar. O texto continua, verso 12: porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Note, o ciclo está chegando em Deus novamente. O povo está dizendo, quando você abençoa alguém, de uma maneira geral, existe quem é ingrato, não tem jeito, mas de uma maneira geral, quando uma pessoa está passando por uma necessidade, imagina alguém que não tem um filho, o leite para o filho, e ele já pediu: Deus, me ajuda. E aí Deus usa você, porque Deus te abençoou. E você vai lá no supermercado e compra uma caixa de leite, e entrega, bate na porta daquela pessoa que você sabe que está desempregada, e você diz aqui: olha, para abençoar a sua vida. Quando ela fecha a porta, ela vai para o joelho, ela diz: Deus, muito obrigado. Muito obrigado, porque eu sei que o Senhor quem abençoou. Eu sei que o Senhor está cuidando de mim. O ciclo chega em Deus como gratidão. E você foi um meio da graça, um instrumento da gratidão. Você é abençoado e você é um instrumento de bênção para outras pessoas. Nós somos janelas da graça, do amor, da generosidade de Deus. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando as pessoas dizem: olha, vem e dê o seu melhor, por quê? Para você ser rico. Irmãos, Deus abençoa, sim, mas não é para parar o ciclo. Você vai desfrutar do fruto? Claro que vai, mas não é para parar o ciclo da generosidade. Quanto mais abençoado nós somos, nós vamos desfrutar deste fruto que Deus está nos abençoando. É claro que vamos, mas mais generosos nós seremos, no sentido agora de quantidade, porque a generosidade já vai estar no coração, não de qualidade. Agora eu estou falando de quantidade, porque se eu sou mais abençoado financeiramente, eu vou poder abençoar mais financeiramente. Amém? O texto é bem claro para a gente. E ele continua, nós estamos caminhando para o fim. Verso 12: porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova destes serviços, eles glorificam a Deus
pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Tem algo aqui que nós não podemos perder de vista quando nós falamos sobre cristianismo. O texto diz: na prova deste serviço, ou seja, da generosidade, eles glorificarão a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Então, generosidade tem a ver com a nossa confissão de fé. O cristão que não tem generosidade, ele precisa reavaliar a sua fé. Quem foi a última pessoa que você abençoou? Quem foi a última pessoa que você, de alguma maneira, foi um instrumento de generosidade? Nós temos um projeto aqui na igreja, que é o projeto Alimentando Vidas, que o Ministério Diaconal está à frente. E no último ano nós tivemos uma doação de cerca de 4 toneladas de alimento, isso no meio de uma pandemia. E muitos irmãos estão envolvidos nesse projeto. O que é isso? Generosidade. Estamos no meio de uma pandemia, para o projeto. Não. Deus está abençoando. Se o projeto continuou, é porque o doador da bênção continuou abençoando. O ciclo não parou. O problema não está no doador, naquele que começa. O problema está no meio do ciclo, que às vezes por falta de fé, o homem diz: não, eu vou segurar, eu não posso abençoar. Mas ele pode abençoar, mas ele não está abençoando. Então o projeto não parou. Na verdade, o projeto não parou em momento algum. Ele continua acontecendo. E o nome desse projeto tem a ver com generosidade. Alimentando vidas. Esse é o projeto. Alimentando vidas. E esse é só um exemplo. Mas talvez teve alguém na pandemia que você tirou dinheiro do bolso e ajudou. Talvez você não tirou dinheiro do bolso, você deu uma fruta, você deu um alimento que você tinha em casa. Isso é generosidade. Quando eu era mais novo e morava em Corre do Ouro ainda, tinha muito esse negócio de dar um pouco do pó, porque acabou e não deu tempo de ir na rua. Acabou o pó lá em casa, tem um copinho de pó. O pessoal pediu um copinho de pó, né? É só mesmo para fazer o café, para dar tempo de ir lá. Isso também é uma expressão de generosidade. Não é porque o outro às vezes não pode nem comprar, é porque acabou naquele momento. Isso é expressão de generosidade básica, mas é. E o texto, ele termina dizendo assim: enquanto eles oram por vocês. Quem? Aqueles que foram abençoados com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. A gente vê aqui a felicidade da generosidade, a consequência da generosidade. Irmãos, tanto quem dá é bem-aventurado, quanto também quem recebe fica feliz com a bênção recebida. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Nós somos chamados, igreja, para vivermos essa bênção da generosidade, que resulta em gratidão a Deus. Eu termino com um texto de Provérbios capítulo 19, verso 17, que diz: quem ajuda aos pobres, empresta ao Senhor, Ele o recompensará. Ele o recompensará. Nós somos chamados a vivermos isso, a vivermos em generosidade. Somos chamados a vivermos a generosidade. Por quê? Nós fazemos parte desse ciclo. Não quebra esse ciclo. Estamos sendo abençoados e somos chamados para
abençoar. Amém, igreja? Somos chamados para abençoar. A grande ideia dessa mensagem para a nossa vida, ela diz o seguinte: Deus é o começo e o fim do ciclo da generosidade. Seja você, pela fé e amor, o meio desta dádiva do Senhor. Deus é o começo e o fim do ciclo da generosidade. Seja você, pela fé e pelo amor, o meio deste ciclo da dádiva do Senhor. Não deixe que esse ciclo pare no meio. Continue confiando. O ciclo continua porque a gente confia em Deus. A gente sabe que Ele cuida de nós. Então, se em algum momento uma boa obra foi preparada de antemão por Deus para você, se isso acontecer, e seu coração se fechar, se encerrar, fale com Deus: Deus, eu não posso fazer isso, porque eu sou abençoado pelo Senhor. Eu não posso deixar que o meu próximo passe a necessidade se eu posso abençoar. Seja um instrumento da graça do Senhor, através da generosidade. Amém? Eu quero convidar você nessa noite a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos. E eu quero convidar você a refletir como você tem vivido essa generosidade em sua vida. Como que você tem praticado a generosidade? A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Somos chamados a dar com alegria. A Bíblia diz, como eu acabei de falar, em Provérbios 19, 17, que quem se compadece do pobre empresta ao Senhor e Ele retribuirá o benefício. Nós somos chamados a vivermos uma vida de generosidade porque Deus já foi generoso conosco e Ele continua sendo. Então não interrompa o ciclo da generosidade, porque aquele que dá a semente ao que semeia, multiplicará a sua sementeira, meu irmão. Deus abençoará a despensa da sua casa. Quando nós vivemos a generosidade com amor, por graça, com alegria, pela fé no Senhor. Eu quero orar com você. E eu quero convidar você a colocar essa confiança em Deus, porque é Ele que está cuidando de nós. Mesmo em momentos tão difíceis, não tem faltado pão em nossa casa. Mesmo em momentos tão difíceis, nós temos o que nos alimentar, o que vestir, aonde dormir. E nós devemos ser gratos. E devemos viver o ciclo da generosidade para a honra e glória do nosso Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque ela não volta vazia, ela cumprirá o propósito estabelecido para ela nessa noite. E nós pedimos a Deus: perdoe os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Perdoe, ó Pai, quando muitas das vezes o nosso coração se fecha, quando ele deveria ser generoso. Porque o Senhor, ó Pai, é a própria generosidade em pessoa. Senhor, nós queremos glorificar o Senhor pela generosidade recebida, tanto espiritual quanto material. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e em todo o tempo o Senhor é bom. E perdoe, Pai, naquilo que nós temos errado. Que venhamos, ó Deus, saber, Pai, utilizar aquilo que o Senhor tem nos abençoado para a Tua glória. Nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós estamos terminando o culto dessa noite. Amém, igreja? Para a honra e glória daquele que vive e reina para todo sempre, o nosso Senhor